Ei pessoal, eu sou a Fernanda Coutinho, maquiadora profissional, e eu vim trazer hoje pra vocês uma maquiagem real. Daqui a pouquinho eu vou sair e eu quero mostrar pra vocês como que eu faço minha maquiagem. Vou fazer uma boca bem escura, usando 2 batons e um olho bem simples, um delineado com um pouquinho de esfumado. Então vamos lá ver como que vai ficar? Tô aqui de cara lavada pra vocês verem como é minha pele é mista. Eu vou usar uma base da Mary Kay, que eu já uso há um tempo. Ela tá um pouquinho clara, eu vou usar um pouquinho de pó para deixar ela no meu tom correto, apesar de eu estar um pouquinho branca. Então vamos lá, vou começar com a pele, um pouquinho de base, vou usar a Beauty Blender, então vou começar pelo centro do rosto. É só ir dando batidinhas, né, com a Beauty Blender. Existem outras esponjas aqui no mercado brasileiro que vocês podem usar. Eu pessoalmente acho que elas são bem durinhas. A Beauty Blender tem esse diferencial. Ela é bem macinha. Quando eu uso ela nas clientes, as clientes até falam que é uma massagem na pele usar essa esponja. Então, olha, com a Beauty Blender eu deixo o acabamento da base da Mary Kay um pouco mais leve, fica mais natural. Meu compromisso é um compromisso simples, então eu não preciso de estar com a pele muito pesada. Vou usar um pouquinho de corretivo. Eu normalmente só uso corretivo nos pontos que estão me incomodando. Eu tenho pouca olheira, então normalmente eu não preciso de usar corretivo. Eu vou usar um corretivo da Yes Cosmetics, que é um corretivo que eu gosto muito. Corretivo HD. A minha cor é o Bege Matte. Então vamos lá. Um pouquinho aqui no canto. Eu desço um pouco. Eu vou espalhar esse corretivo com a Beauty Blender também. Eu gosto de aplicar aqui no cantinho do nariz, que fica vermelhinho. Aqui no famoso bigode chinês, pra ele dar uma sumidinha. E no contorno da boca, principalmente porque eu vou usar batom escuro. Eu tô com umas manchinhas aqui de espinha que eu tive esses dias. Então vou aplicar nas manchinhas também. E, gente, eu não sou muito fã de pele pesada. Eu gosto de pele natural. Então, por isso que eu não me importo ficar cobrindo demais a minha pele, não. Então, vou espalhar agora o corretivo com a Beauty Blender. Pronto. Tem um pouquinho aqui ainda. Vamos espalhar. Se precisar, usa o dedo, não tem problema nenhum. E agora, eu vou usar um pouquinho de pó. Eu gosto muito de usar o Studio Fix da MAC. A minha cor é a C4. Então, eu vou aplicar com o pincel para ficar levinho. Então, só um pouquinho aqui, só para mais dar uma pigmentada nessa base que é um pouquinho clara para mim. A pele já tá preparada. Agora, o que eu vou fazer? Vou aplicar um pouquinho de corretivo na pálpebra. É um corretivozinho em bastão da Avon. É até um pouquinho mais claro que o tom da minha pele, mas não tem problema. É só para criar base para sombra. E quando você usar corretivo na pálpebra móvel para ser base de sua sombra, o segredo é espalhar isso bastante. Não aplique e deixa uma camada grossa, não. Deixa bem espalhadinho que você não vai ter problema de acumular se você tiver alguma ruguinha na pálpebra. Então, vamos lá. Vou aplicar com o dedo mesmo. Tá vendo? Pouquinho e bem espalhado. Subo até aqui a raiz da sobrancelha. Corretivo espalhado. Eu vou preparar minha sobrancelha enquanto esse corretivo seca. Isso é sempre bom, a gente deixa a pele, o produto cremoso, aderir à pele antes de você continuar. Eu uso uma sombra marrom do Dudu Molinos. Que pena, né, gente, que acabou. Não tem mais a parceria com a Vult, mas Duda, volta a fazer pra gente. A gente gosta muito dos seus produtos. Uma sombrinha marrom, uso um pincel chanfrado. Eu costumo começar pela parte inferior. Marco e puxo isso pra preencher os pelos.
Eu venho com um pincelzinho de escovinha para poder dar uma esfumada nessa sombra, pentear a sobrancelha. E depois eu vou aplicar uma máscara incolor para deixar os fios no lugar. Eu uso uma máscara da Avon mesmo, gente, pode ser qualquer máscara incolor que você tiver, tranquilo. É só pra pentear e deixar os pelinhos todos no lugar certinho. Sobrancelha arrumadinha. Prontinho. Sobrancelha arrumada, eu já posso então começar meu olho. Como eu disse pra vocês, vai ser um olho bem simples, porque o meu foco hoje é boca. Então, o que eu vou fazer? Colocar a pálpebra iluminada, fazer um delineado e um pouquinho de esfumado no cantinho externo. Vou usar uma sombra da NYX, que eu gosto muito com o pincel de esfumar, porque eu não quero marcar nada. Então, vou pegar aqui o produto, aplicar em toda a pálpebra móvel. Uma sombra champanhe com brilhozinho, eu quero a pálpebra iluminada. E eu vou levar essa sombra até lá na sobrancelha já pra fazer o iluminado da sobrancelha. Já vou adiantar o trabalho, né, gente? Maquiagem pro dia a dia não é uma coisa que precisa ficar demorando demais. Então, dá umas batidinhas pro produto aderir na pálpebra e arrasta até a raiz da sobrancelha. Como eu já tô usando o pincel de esfumar, eu já vou fazendo o trabalho de esfumar para não deixar marca, gente. Maquiagem dos olhos é sempre assim, a gente não vai deixar marca de linha com esse produto. Tem que sumir essas linhas, tem que ficar esfumada. Então pronto, apliquei a sombra, agora é hora de fazer o delineado. Eu gosto muito do delineador em gel da Maybelline, eu já uso há um bom tempo, vou fazer aqui com preto. Vou usar até o pincelzinho que veio nele, gente. Eu costumo fazer delineado com vários pincéis diferentes, chanfrado, fininho. É esse pincel que veio com ele. Então, depende do dia, o pincel que tá mais fácil pra mim é o que eu uso. Então, vou começar o meu delineado. Não vou fazer um delineado grosso, é um delineado fino. Gente, delineado não dá pra fazer falando, né? Vou fazer o outro olho agora. O que eu sempre faço, pessoal? À medida que eu vou desenhando, eu vou olhando, abrindo o olho e vendo como que tá o do olho que eu já fiz o delineado, pra deixar o mais simétrico possível. Então, sempre que você fizer num olho, faz no outro. É assim que maquiagem é real, gente. Nunca faz um olho todo primeiro pra depois fazer o outro. Se aplicar num olho, você repete no outro. Assim, quando chegar no final, é muito mais fácil, seu olho tá bem simétrico, bem certinho. Então, vamos continuar esse delineado. Puxei demais aqui. Deixa eu pegar o meu melhor amigo. Acho flexível. Já aproveito e vou limpando qualquer sujeirinha que esteja onde eu não quero. Eu não quero nada aqui na linha inferior, então já vou limpar esse delineador que veio aqui. Então, delineado feito, vou fazer um leve esfumado com a mesma sombra que eu usei na sobrancelha, que é um marrom frio, né? Ele tem um fundo mais acinzentado. Com o mesmo pincel de esfumar, eu pego um pouquinho de produto e vou aplicar aqui no canto externo, dando leves batidinhas. E puxando em direção ao côncavo. Gente, sempre gosto de esfumar com o olho aberto. Por quê?
você vê a sua linha do côncavo. Eu tenho, vocês podem notar, uma pelinha gordinha aqui no côncavo. Meu côncavo não é aparente. Então, com o olho aberto, eu consigo ver isso melhor. Onde a sombra está. O esfumado fica mais bonito. Assim. Mão leve, gente. Pincel com pouquíssima pressão. Vamos fazer do outro lado. Batidinhas. Canto externo. Leva até o côncavo. Não preocupa com delineado, se sujar a gente depois reforça. Como eu falei com vocês, é só esfumado bem levinho. Meu foco não é olho hoje, meu foco hoje é boca. Então limpei o pincel, vou voltar com a minha sombra champanhe. E vou aplicar um pouquinho aqui no encontro das duas. Pra dar uma esfumada. Limpo o pincel de novo. Outra coisa, viram, né, gente? Nem sempre a gente precisa de um montão de pincel. Até agora, eu usei um pincel de esfumar e um pincel pra delinear. Então, ó, dou uma esfumadinha aqui no encontro das duas sombras. Pra não ficar marca. E vou reforçar o delineador, que a sombra caiu aqui. E a gente quer um delineador pretinho, né? Não quer um delineador cheio de sombra. Então, pronto, delineador já reforçado. Agora é hora de aplicar máscara de cílio. Eu gosto muito também das máscaras da Maybelline, amo a Colossal, e é a que eu vou usar hoje. Vou começar aplicando bem na raiz do cílio e depois puxando para as pontas. Meu cílio, gente, é bem curvadinho. Eu de vez em quando uso Curvex, nem sempre. Agora, se você tem um cílio mais retinho, o Curvex faz diferença. Então, de novo, raiz do cílio. E depois puxa até a ponta. E aqui vão ser várias camadas, gente. Eu também de vez em quando costumo misturar algumas máscaras. Hoje eu vou usar só Colossal. Costumo usar a pontinha, ó, do aplicador para puxar os cílios para fora. Fica mais bonito. Vou aproveitar e já fazer também os cílios inferiores. Você pode usar o pincel deitadinho ou só a pontinha dele. E vou passar mais uma camada nos cílios superiores. Os olhos estão prontos e agora a gente vai fazer a boca. Como eu disse pra vocês, eu vou usar 2 batons. E como é um batom escuro, eu vou usar contorno labial pra facilitar a aplicação. Eu comprei, gente, aquele sapatilha da Dylos e realmente é um batom complicado a gente conseguir que ele fique bem uniforme. Então eu vou usar uma base escura, um batom mais escuro, e depois vou aplicar ele para ficar mais escurão ainda. Eu vou usar um da Yes Cosmetics, a cor é a Dark Berry. O lápis é um lápis da Avon, na cor Bordeaux, e o sapatilha por cima. Então vamos lá, começando com o contorno labial. Não tem como falar aplicando batom, né, gente? Aplicando contorno. Mas não se esqueçam de sempre contornar o cantinho interno aqui da sua boca pra ficar melhor. Minha boca é pequenininha, né, gente? Então eu costumo aumentar um pouquinho o lábio superior, principalmente esses cantos superiores, que eu acho que fica mais harmonioso a minha boca. Então passo só um pouquinho, milímetro, gente. Não é pra passar contorno lá fora da boca, não. Só um pouquinho. Eu preencho a boca toda com contorno labial. Isso ajuda o batom a durar mais. Como esse batom é o meu de uso pessoal, eu vou aplicar direto da bala mesmo. Tá? Então, primeiro o batom normal, que já é bem escuro. Vocês viram que eu não fui até o contorno, eu prefiro fazer o contorno com pincel. Então, eu vou pegar aqui o batom com pincel.
Eu já acho esse batom bem bonito. É um batom que ele é um semi-mate, fica bem sequinho na boca, mas eu quero aplicar o sapatilha por cima pra pegar mais o tom do roxo. Então vamos lá. Também vou usar direto o aplicador e depois eu vou fazer o contorno com o pincel. Então, batom da Daily, gente, a gente tem que trabalhar rápido. Então, mais um pouquinho de produto para cobrir essas partes que ainda estão falhadas. Pronto. É isso que eu queria, uma boca bem escura, ó. Legal, né? Então, vamos finalizar o rosto. Vou usar um bronzer para fazer um pouquinho de contorno, porque eu tenho o rosto redondinho, né, gente? Então, eu preciso aqui dar uma afinadinha no rosto. E um blush bronze também. Então, vamos lá. Primeiro, o bronzer. Eu gosto muito do Vue de Soleil. Eu uso a cor 2. Contorno com pó é bem simples. Rosto redondo, a gente precisa criar ângulos. Então, eu também gosto de fazer o contorno na mandíbula, principalmente aqui, ó, onde eu tenho um pouquinho mais de gordura. Esfumo bem. Também costumo trazer aqui um pouquinho, ó, que meu rosto é mais largo. Esfumar aqui também. E como blush, eu vou usar também um da Yes Cosmetics, que é o Natural Bronze. Aplicar blush eu sempre faço isso, gente. Eu dou um sorrisinho falso e aplico onde a bochecha levanta. Certo? Também não sou fã de muito blush, né, gente? Ninguém quer sair aqui com chinelada. E vamos aplicar o iluminador. Eu vou usar a mesma sombra que eu usei nos olhos, ela vai ser meu iluminador. É uma sombra que também tem esse propósito. Só tomar cuidado, porque ela é bem brilhosa. E eu gosto também de destacar a ponte do nariz. Então, vou aplicar aqui um pouquinho, ó. Quase pronto. O que a gente vai fazer agora? Só corrigir um pouquinho aqui o contorno labial, onde borrou um pouco. E eu vou usar um pouquinho de corretivo, com um pincel sintético. E tem que esfumar esse corretivo, hein, gente? Porque senão fica marcado, fica feio. Outra coisa que eu vou fazer, que eu gosto muito, como eu tenho o olho pequeno, eu gosto de abrir um pouco, dar a impressão que meu olho é maior. Para isso eu gosto de usar lápis bege. Então vou aplicar um lápis bege na linha d'água. Pra mim isso dá a aparência de que a maquiagem, que o olho tá bem mais aberto. Então é isso, gente. Isso é como eu faço a minha maquiagem, um olho mais simples, com a boca mais marcada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí pra mim, se inscreva no canal, me segue lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vou deixar tudo aqui pra vocês no final do vídeo e aqui na caixa de informações, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.